Glória a Deus. Quantos estão felizes na casa do Senhor? Glória a Deus. Vocês estão esperando uma resposta de Deus? Aleluia. Todos nós venham à igreja, para os cultos. Nós queremos uma resposta de Deus. Mas olha para o teu irmão e fala assim, talvez a resposta de Deus. Talvez a resposta de Deus não seja o que vai te agradar. Não seja o que vai te agradar. Amém. Mas pode ser o que vai te aproximar dele. Vai te aproximar dele. Aleluia. Será que o nosso Senhor Jesus Cristo merece um glória melhor? Aleluia. Glória a Deus. Quero convidar você a abrir a Bíblia comigo no livro de Neemias, capítulo 1. O Senhor tem falado fortemente ao meu coração. Neemias, capítulo 1, do seu versículo 1. Encontrou, fale assim: espere por mim. A palavra do Senhor nos diz assim: as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio acerca de Jerusalém. Disseram-me os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei e chorei e lamentei por alguns dias. Estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Amém? Amém. Pode tomar teu assento, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Glória a Deus. Deus seja louvado. Nós possamos entender com clareza essa palavra aos nossos corações. Peço que você, se você estiver com sua mente nos seus problemas lá fora, talvez recurso financeiro, talvez familiar, peço que nesse momento você se desligue. Se ligue aqui na ministração da palavra do Senhor, porque o dono de todos os seus problemas, vamos se dizer assim, o dono que pode resolver todos os seus problemas, ele está na casa. Talvez você está com problema familiar, talvez com doença, talvez com uma enfermidade a qual o médico te deu uma má notícia. Só que ele é médico dos médicos. Glória a Deus. Ele pode tudo, fazer um milagre na tua vida, na vida do teu parente. Verdade. Pois então eu quero convidar você a ouvir e crer na palavra do Senhor. Nós acabamos de ler uma palavra a qual vai falar sobre a vida de Neemias, um homem a qual nós conhecemos e sabemos que ele estava servindo o rei, e ele ali era copeiro do rei, a qual um homem, para servir um rei, para ser copeiro do rei, ele precisa estar num patamar de autoconfiança, porque não é qualquer um que poderia ser rei, poderia ser copeiro, não é qualquer um que poderia assumir esse cargo de responsabilidade. Não, Neemias é um homem a qual era destaque. Só que vem essa notícia, uma notícia triste, uma notícia a qual vai nos dizer que todo aquele povo de Jerusalém, Judá, estava ali em calamidade, sofrimento, miséria, um grande caos, porque os muros foram derrubados, as portas estavam queimadas totalmente no chão. E ali nós vamos observar que Neemias ele vai sentar e chorar. Por quê?
porque ele tem um coração ainda voltado para o teu povo, voltado da onde ele fazia parte, porque a palavra de Deus vai nos dizer que o sepulcro de seus pais estavam naquele lugar. Entenda que este homem, ele estava numa classe social, numa classe alta, a qual ele poderia muito bem falar: eles não obedeceram às leis, eles não obedeceram a Deus, eles estão passando porque eles merecem. Não, Neemias, ele vai nos ensinar nessa palavra o quanto é se importar com o próximo, assim como a palavra de Deus vai nos dizer no seu segundo mandamento: ama a ti o teu próximo como a ti mesmo. Como a ti mesmo. Neemias, ele faz justo esta menção desta ordenança de Deus. Ele estava amando o próximo, a qual estava em calamidade, e ele estava no conforto, ele estava num bom, como se diz, no bem bom, mas ele vai sentar e vai chorar. Aleluia. Só que logo em seguida, nós vamos observar que ele vai entrar com um propósito de oração e jejum. É o primeiro passo para que um homem a qual se importa, para que um homem quer fazer alguma coisa, uma mulher quer fazer alguma coisa, é orar, jejuar, clamar, suplicar, erguer a sua voz em alto clamor ao nosso Deus, um Deus vivo. Aleluia. No capítulo 1, nós vamos observar Neemias falando com o Senhor, tendo uma oração de intimidade, uma oração dizendo: olha, nós deixamos, nós pecamos, nós erramos, mas lembra que o Senhor falou que o Senhor poderia juntar todo o povo aí do céu. Entenda que Neemias conhecia as leis, Neemias, ele tinha intimidade ainda com Deus. Então nós observamos que logo em seguida a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias era copeiro do rei, e ele nunca serviu o rei com um semblante caído, ou seja, com um semblante de triste, de angustiado, de tristeza. Então nós observamos a palavra de Deus que vai nos mostrar com toda a clareza a qual ele era importante para o rei, o quanto o rei o amava, porque quando ele vai servir a bebida ao rei, o rei vai simplesmente dizer: olha, você não está enfermo, mas o seu semblante está triste. Se não é enfermidade, então o que é? O que me pedes agora? Simplesmente Neemias observa e ele vai orar e ele vai dizer: é porque aonde o sepulcro de meus pais está em calamidade, está em ruínas. Para pensar a qual aquele povo, a qual era um povo a qual era muito visto e invejado, mas de repente começou a ser chacota, ou seja, ser uma cidade de vergonha, de humilhação, de alta facilidade para ladrões entrarem, roubarem, fazer o que quiserem. Neemias simplesmente, ele vai ter algo dentro dele. O primeiro é renúncia. Aleluia. Ele vai renunciar o teu cargo como copeiro. Para quê? Para ajudar o teu próximo. É Deus falando conosco. Talvez você está numa alta classe social que você fala: daqui eu não saio. Mas a palavra de Deus vai nos dizer: ama o teu próximo como a ti mesmo. Se você tiver que descer do teu cargo, descer da tua alta sociedade, da tua classe, você vai ter que descer para ajudar o teu próximo. Entenda que então Neemias, ele tem o que? A renúncia do teu cargo. Para quê? Para ajudar aquele que necessitava de autoajuda. O segundo é determinação. O terceiro é reconstrução. Observa que a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias, ele pede carta ao rei. Só que voltando um pouquinho, o quanto ele era amado e estimado pelo rei, pela rainha, eles vão perguntar para Neemias: Neemias, quanto tempo vai durar essa viagem? Quanto tempo você vai ficar ausente de nós aqui? Isso já nos dá uma clareza que Neemias era
um homem considerado pelo rei e pela rainha. Então simplesmente ele fala: deixa-me ir, e eu falarei os dias, o tempo. Neemias ele pede carta para reconstruir a porta. Ele pede autorização para entrar, para pegar tudo aquele material que ele necessita, tudo aquilo que ele vai precisar para reconstruir. Daqui a pouco vai ficar melhor. Só te explicando a história. Observe que Neemias, quando ele chega, na madrugada, a palavra de Deus vai nos dizer que Neemias, ele simplesmente, ele sai de madrugada, ele vai sair com o seu cavalo, somente ele, para observar. Fala observar. Observar O muro a qual estava caído. Neemias ele não fala para ninguém, fala para poucos. Neemias ele simplesmente vai observar o território. Ele vai olhar e vai ver a situação na qual o povo se encontrava. Neemias ele vai, observa. Só que no seu versículo, no seu capítulo 2, no seu versículo 17, vai dizer assim: então lhes disse: estai vendo a miséria que estamos, Jerusalém assolada, e as suas portas queimadas. Vinde, pois, reedifiquemos os muros de Jerusalém, e deixamos de ser opróbrio.